tem que conhecer a empresa, né, a minha empresa, porque às vezes a gente não conhece a própria empresa, né, saber o que a gente quer e saber o que a gente espera daquela pessoa, porque isso vai nos auxiliar a fazer o processo de seleção. Eu já conversei com pessoas que fazem seleção sozinhos, né, e ali que tem sucesso com isso, e tem pessoas que às vezes não sabem o que perguntar numa entrevista, né, por quê? Porque elas não sabem o que elas querem, né, eu preciso de uma pessoa que faça tudo, mas o que é eu fazer tudo dentro da minha empresa? Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão e empreendedorismo mais antigo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Just, do @VG Resultados. Gurizada, nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade, nua e crua, sobre criar e gerenciar negócios com histórias empreendedoras e temas específicos. Então já aproveita para seguir o Café aí no @café_empreendedor. E para tudo isso nós falamos sempre, é claro, em nome dos nossos parceiros, nós falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Também lembrando, é claro, que o café é gravado diretaço aqui no Fábrica de Podcast. Só aproveita para seguir a galera aqui no @fabrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo? Vocês estão com frio ou não? Pouca coisa. Acho que frio não resume o tanto de gelado que está nessa cidade. Aqueles 4 graus com sensação de -2, né? Uma coisa assim. Tá complicado, tá? De sair e congelar a orelha. Tem que sair de touca, de gorro, de manta, balaclava. Olha lá, Renato Gaúcho, pra quem viu o jogo do Grêmio Juventude. Não é fácil, não é fácil. E pra quem tá nos ouvindo, a gente tá meio fanho também, isso é normal, isso aí é características típico do inverno, né? Normal. Quem Faz pegar parte. o nosso programa no verão e no inverno vê que a voz muda um pouquinho, tá tudo certo, tem uma licença poética pra isso. Tem uma trilha adicional no inverno. Muito bem, gurizada. Vamos falar do nosso bate-papo de hoje, que é sobre a impessoalidade nos processos seletivos, né? E a gente já falou algumas vezes aqui nos programas, a gente sabe da importância que tem esse tema para garantir que a contratação ela seja basicamente feita em cima das habilidades, das competências, né, dos candidatos, e que a coisa seja mais transparente. Então, para falar sobre esse tema, sobre a impessoalidade nos processos seletivos, nós trouxemos ela diretaça, a nossa poderosa. Muito bem, gurizada, para falar sobre esse tema, a nossa poderosa da semana é a psicóloga Carol Conrad, ela que é líder de gente e gestão na Incompany. Carol, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para o nosso poderoso comentar um pouquinho da trajetória. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, como ouvinte, né, e agora aqui falando também um pouquinho sobre esse tema, que faz parte, né, do nosso dia a dia ali. E como a gente estava comentando no início, né, às vezes é um tema que já foi falado, a gente sabe que já foi, né, outras pessoas trouxeram aqui, mas é sempre bom a gente estar comentando também sobre, até porque o mercado de trabalho ele muda, né, constantemente, muda todos os dias, e nós que trabalhamos todos os dias com isso na Incompany estamos atualizados e precisamos passar, né, para empreendedores que precisam contratar, para candidatos que estão buscando no mercado de trabalho. Acho que é um tema legal da gente falar. Então, né, como o Leandro já me apresentou, eu sou a Carol, né, sou psicóloga, eu sou doutora em saúde e comportamento, né, tem que falar que sou doutora, porque senão o Vinícius me puxa a orelha aqui. Eu ia puxar também, se não falasse, eu ia dizer, Ah. e temos uma doutora também. Doutora Carol. E sou estrategista de carreira. Então, eu comecei minha trajetória já nesse universo do recrutamento e seleção já fazem 11 anos. Fazem 9 que eu faço parte da Incompany. A Incompany, para quem não conhece, né, é uma empresa de soluções e está há 14 anos no mercado. Então, hoje eu sou líder de gente de gestão, mas eu comecei como auxiliar de recrutamento e seleção lá na Incompany, né, quase 9 anos atrás. Então, fazendo ali o básico, né, a base do processo seletivo. E hoje eu estou à frente, então, do time de recrutamento e seleção com outras 3 psicólogas, né,
uma aspirante em psicologia, na verdade, mais 2 psicólogas, e fico, né, auxiliando as meninas e treinando e tudo mais sobre o processo todo de recrutamento e seleção para vagas efetivas, para vagas de estágio, e eu cuido mais atualmente das vagas estratégicas, né, as vagas de liderança, e atuo à frente, então, dos serviços para profissionais, né, como mentora de carreira, já há 2 anos, então, nessa função. E nesses 9 anos aí, Carol, quantos processos mais ou menos já passaram por ti? Tu te envolveu direto ou indiretamente? Nossa, pergunta difícil. Não faço ideia. Não fizesse teu contador pessoal? Não faço ideia, assim, gente. É muita... todos os dias, né? Por mais que hoje eu não fico 100% no recrutamento e seleção, eu acabo me envolvendo também, sim, né? Sim. Indiretamente. E hoje mesmo, para uma colega de férias, eu assumo o papel dela também. Então, são todos os dias e é um processo muito dinâmico, né? Porque a gente fecha uma seleção e abre 15, que nem... Vou fazer uma conta rápida, tá? Se for 20 por mês, que é mais, tá? Mas 20 por mês dá... 240 você vezes 9, vai dar 1.000, quase mais de 2.000 tranquilamente. A Carol já participou de mais de 2.000 processos seletivos. Meu Deus! Porque tem processo que é mais de um, né? Então, sim. 5 vagas faz um processo. Aí se a gente vai aumentando os números, quantas pessoas envolvidas em cada processo, o negócio vai assim, é uma cidade. É muita gente. Então, assim, é todos os dias, né, o contato com muitas pessoas, com candidatos, com muitas empresas, né, porque a gente também tem que ter esse contato direto com o cliente, de entender a empresa, de entender o negócio, né, para contratar o talento certo para aquele lugar. Então, assim, pessoas dia após dia, né, aquele contato com muita gente. Eu ia fazer uma introdução da impessoalidade, porque eu tava lembrando que lá no início, quando a Carol começou na Incompany, eu fazia parte da equipe da Incompany, usava ali a marca da Incompany também. E quando a gente falava de impessoalidade, a gente falava muito pensando em o currículo tem foto ou não tem foto? A gente tem que olhar para a foto do currículo ou não. E o quanto foi mudando a característica sobre impessoalidade ao longo desses anos. Porque hoje a gente fala sobre questão de transparência, né, de neutralidade, as empresas buscando cada vez mais diversidade. Então, como mudou esse contexto da impessoalidade não só para criar um rótulo ou não em cima de um currículo, e daí vem a briga de o currículo mais bonito. O que pode botar no currículo ou não, né? A Carol pode contar aqui dezenas de histórias das fotos que já apareceram num currículo. Mas a gente não fala só isso quando a gente fala em pessoalidade, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que é esse dia a dia, como tu falou, de casar a cultura da empresa com o que tu tá tentando enxergar, porque hoje tu não enxerga só através de um currículo, tu olha sobre rede social, o próprio LinkedIn já fala muito, mas não sei se vocês acessam o Instagram, Facebook, como é que é essa rotina... acho que só para fazer a introdução, assim, para o pessoal entender como é que funciona um processo seletivo, né? Perfeito. A primeira coisa que eu digo, né, em questão da impessoalidade, é que a gente precisa ser o mais neutro possível, né, para estar sendo justo e garantindo que todos os candidatos passem pelo mesmo processo, né? Acho que isso é o principal. Então, quando a gente fala sobre processo seletivo, a gente tem hoje um processo inteiro ali da Incompany, né, que desde o início, meio e fim, que foi mudando muito ao longo do tempo, né? Mas a gente, claro, adapta sempre a questão do cliente, a questão também do candidato. Isso que o Vinícius falou, assim, de mudanças que foram acontecendo, né, de currículo, de a gente acessar as redes sociais, que no início não se acessava, porque nem se tinha, né, ali quando a gente começou a trabalhar, o LinkedIn e tudo mais. A gente tem, lógico, que olhar isso, mas a gente não pode nunca julgar a questão do candidato, né? Porque a rede social dele é o que ele faz fora do trabalho, e tá tudo certo, né? Desde que não seja nada ilícito, que não vá prejudicar na empresa, né? Mas tudo bem. Mas é claro que daqui a pouco o LinkedIn mesmo, que é uma rede profissional, a gente vai olhar ali para ver como é que ele se posiciona em relação ao mercado, o que ele está falando das empresas, né? O que ele está falando de um processo seletivo, enfim, como ele se posiciona, né? Então, isso a gente, lógico, tem que cuidar bastante. Em questão da foto, né? Que no início era muito solicitada nos processos seletivos. Tem que ter currículo com foto. Hoje, não é mais um requisito, né? O currículo, a não ser que a empresa peça, mas não tem, porque a gente não vai julgar a aparência daquele profissional, né? A não ser que ele vá trabalhar numa empresa, daqui a pouco, de maquiagem, a gente vai ter que ver se ele está maquiado, né? Enfim, se for alguma coisa muito a ver com a vaga. Mas a gente vai estar julgando de alguma forma se a gente está solicitando a idade, o sexo, a questão da foto, né? Uma série de coisas que foram mudando e que a gente precisa acompanhar para não ter essa questão de julgar, né, o profissional que está participando do processo.
Eu acho que cada vez mais desapegando da ideia de que o candidato ideal, ele não é ideal só tecnicamente, ele é ideal em questão de aparência, em questão de várias coisas que, por mais que as pessoas não falassem dessa forma, se a gente pensar, acho que a gente é todo mundo mais ou menos aqui contemporâneo de idade, né? Quando a gente começou a estudar gestão, estudar RH, estudar esse tipo de coisa, sempre tinha uma ideia que era compartilhada de que é o bem vestido, é com uma apresentação pessoal de tal jeito, é assim. Tinha vários estereótipos que se reforçavam nesse processo da busca do candidato ideal, que se misturavam até com a ideia de, tá, mas é ideal em relação à descrição de cargo. Né? E aí, de novo, a gente volta na questão da impessoalidade e talvez até discutindo se ela é de fato... eu acho que tem uma discussão legal para fazer aí, se ela, às vezes, não joga contra. Né? Por exemplo, bom, se é alguém que eu conheço extra, aquele processo, e daqui a pouco tem coisas aparecendo ali no processo que não correspondem ao extra. Até que ponto eu não posso também fazer uso dessa outra rede, mas aí eu vou deixando de ser imparcial, e aí isso compromete o processo, eu não boto todo mundo em condições de igualdade, mas ao mesmo tempo isso pode ser uma vantagem, porque se as redes sociais estão aí, eu também posso olhar a vida dessa pessoa. E quando a gente está em cidades menores, onde, entre aspas, todo mundo se conhece, e aí tu olha, trabalhou aqui na VG, pô, como é que eu não vou perguntar pro Vinícius? Sim. O que estava fazendo na VG? Aqui diz que aí. saiu a Abre teu pedido. coração. Eu acho que isso tudo se atravessa muito na hora de a gente exercer esse papel de selecionador, né? Da pessoa que pegou tudo que veio de resposta lá no recrutamento e tem que fazer alguma coisa com aquilo ali para chegar a um indicativo de quem é a pessoa que mais tem chances de estar alinhada com o que aquela posição está esperando. Né? Eu acho que também é uma mudança na sociedade, né? Acho que a gente pode fazer um recorte por aí. Acho que a Carol deve ter exemplos também, mas eu tenho inúmeros clientes que em processo seletivo é extremamente preconceituoso. E isso, óbvio, que é da porta para dentro, né? Sim. Mas isso é repassado na hora de fazer uma seleção. Sim, com certeza. Então, esse olhar também para cada vez menos... Óbvio que isso é um reflexo da sociedade. Se a gente olha a sociedade, cada vez está melhorando, mas está melhorando, sei lá, 5%, ainda tem que melhorar 90%, porque a evolução está sendo bem devagar, mas parece que as pessoas têm mais vergonha de ser preconceituosas agora, porque entende que é feio, mas ainda é, né? E isso... As pessoas só são mais censuradas agora. É verdade. Tem medo, né? Em alguns casos está muito ligado a isso. Se eu falar, eu vou... E isso acontecia muito, né? Pegar questão de ser mulher ou homem, né? Por raça, por religião. Então, Cara, sabe que um ponto dentro disso fala dos preconceitos. Eu lembro do empreendedor periférico que passou aqui pelo café, na última Fena Doce, inclusive, e ele contava que ele tinha vergonha de colocar o seu endereço. Não vergonha, mas na verdade, assim, ó, se ele colocasse o endereço de onde ele morava, provavelmente ele não seria contratado, porque ali a taxa de tiroteio, não sei o que, inviabiliza o bairro para, o pessoal não sai de casa, não pode trabalhar, e ele mentia o endereço para poder galgar uma vaga. Também é outro tipo de preconceito, tipo, menos pensado, vamos dizer assim, ou visto, mas também existe, né? Claro, e isso que o Vinícius falou, assim, a gente ainda se depara muito, né? E claro que a empresa não vai falar para o candidato, mas nós que a gente faz esse meio de campo, a gente ouve muito isso, né? Então, eu não quero mulher porque engravida, né? Porque vai engravidar, porque, enfim, a mulher daqui a pouco na faixa dos 30 anos, não, porque está na fase de querer ser mãe, aquela coisa toda. Então, às vezes, eles não falam diretamente, mas a gente sente que é isso, né? E a gente, claro, cabe muito do nosso lado também ser imparcial dessa forma, de trocar uma ideia com o cliente e dizer, não é toda mulher que tem 30 anos que vai engravidar. A gente não tem como comprovar isso, como garantir que isso vai acontecer, né? E a gente ouve absurdos, assim, né? Se quiser engravidar, que engravide. Exatamente, certo, né? Exatamente. Não, né? Enfim, a gente teve agora os últimos episódios aqui do Café falando sobre maternidade. Olha os exemplos que tivemos aqui, né? Das gurias trazendo uma que falava sobre que tinha mais de uma empresa, né? Mais de um negócio, Carol. né? Também teve a questão da Elisa também que trouxe aqui, que a gente conhece, que nunca deixou, né, as empresas na mão. E pelo contrário, né? Quando a gente se torna mãe, né?
né? Somos mães aqui, eu e a Érica, a gente sabe que a gente trabalha em dobro, né? E as empresas acabam tendo isso. Às vezes, eu não quero contratar uma pessoa mais velha, não quero contratar uma pessoa mais nova. E cada vez mais eu vejo que as empresas também estão aceitando essa troca, né? Porque eu sempre fui muito, como eu falei aqui no início, da questão da justiça, né? Tanto com os candidatos quanto com as empresas. Então, a gente tem que ser justo, a gente tem que olhar para o candidato ou para a empresa, além daquilo ali de ser mulher, ser homem, a raça, né, enfim, a religião. A gente tem que olhar o talento que essa pessoa tem, as competências, né? Porque às vezes eu posso ter o profissional ideal ali, né, que a empresa me descreveu, e a pessoa vai lá, não consegue colocar em prática aquilo que ela, né, porque não tem as competências adequadas. Então, sim, é isso que a gente tem que olhar sempre para o perfil. E cada vez mais, assim, não só a pessoa ter todo o conhecimento técnico também, porque a parte técnica a gente aprende, a gente treina, né? Mas, sim, realmente, as habilidades que esse profissional tem, e que se isso casa com a cultura, né, que o cliente está me trazendo ali, que aí sim vai ser o casamento perfeito, né? Então a gente tem que fazer esse meio de campo ali. Acho que esse é o ponto importante, assim, às vezes a gente acha o perfil ideal, mas a tua empresa não está preparada para aquele perfil. Exatamente. Né? O gestor muitas vezes tem essa dificuldade de reconhecer que o seu ambiente é tóxico. Sim. E aí tu quer a pessoa perfeita, a pessoa é perfeita, entra naquele ambiente tóxico, ela não vai performar. Claro. Porque tudo isso que a gente está falando, por mais que a empresa de processo de seleção ou o próprio RH interno, ele vai tentar filtrar, né? Então, eu sei que minha empresa tem um ambiente tóxico, mas eu vou tentar achar um perfil legal aqui. Na prática, isso repele. E não vai ter essa... Então, o primeiro passo é tu mudar internamente, tu conseguir fazer essa mudança de gestão, e muitas vezes passa por quem está lá em cima e é mais difícil, né? Porque o exemplo arrasta, não adianta, por mais que tu queira mudar o ambiente, se o gestor principal, ele faz comentários, ele fala piadas nos momentos adequados. E como é que tu contorna isso, né? Enquanto uma empresa que presta consultoria e tal, e aí tu identifica, cara, existe esse perfil, né, dentro da gestão. Como é que tu, digamos assim, vende essa visão que a diversidade ela é importante, né? Quais são os benefícios, vamos dizer assim, que chama a atenção muitas vezes do empresário que está lá e falta, sei lá, falar aquilo para ele começar a se dar conta, se não vai pelo lado, digamos, da justiça social, vai pelo lado do interesse econômico, sim, de fato. Sim. Eu acho que eu sempre procuro ser muito clara, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, que foi uma coisa que me marcou bastante. Eu sempre brigo muito pelos candidatos, né? Assim, e pelas empresas também, né? E teve uma situação de um cliente que já é meu cliente há muito tempo. Se ele ouvir, ele vai saber que é sobre ele que eu tô falando, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso. E ele tinha uma questão, assim, de uma empresa de bastante tempo já no mercado, e que a equipe era toda masculina, né? A equipe comercial. O pessoal da rua, homens, já estavam lá 30, 15, 20 anos na empresa, e ele precisava de um gestor, né, para aquele setor ali. E tinha que ser homem. Ok, vamos lá. Comecei a entrevistar e entrevistei uma mulher que vinha, né, de uma experiência da telefonia, com muita meta, né, aquela pessoa faca na bota, assim. E eu falei, vou apresentar essa guria para ele, né? Vou apresentar. Aí eu falei, mostrei o currículo e disse, eu já te disse que eu não queria mulher. Tu tá me apresentando uma mulher aqui. Mas por quê? Não, porque minha equipe é só homem, os guris trabalham lá há 20 anos, não vão aceitar uma mulher. E eu falei, mas conversa com ela, tenho certeza que tu vai gostar. Ele foi lá com muita dificuldade, né, muita mesmo, conversou com ela e já me deu o retorno. Essa guria no meu time ia ser show, vamos tentar? Vamos tentar. E aí eu fui lá conversar com a equipe, porque, né, tinha que ter toda uma aceitação. E ela era uma pessoa que tinha um perfil muito bom, assim, tanto que ela está na empresa hoje, ela é gerente geral, né, do setor, e ainda está, né, na empresa fazem, sei lá, uns 6 anos, mais ou menos isso. E fui lá, conversei com a equipe e tal, e um ainda me disse assim, mas a gente nunca falou que a gente não queria uma mulher, né? Era toda uma questão da própria empresa, né? Então, fui lá, apresentei a menina, ela começou, e ela levou assim, a equipe num patamar que eles nunca tinham chego antes, né? Porque ela tinha todo um jogo de cintura, tinha todo... enfim, era diferente de todos os homens que tinham passado pelaquela função. E desde então, a gente só contrata agora mulheres para a posição de liderança na empresa. Então, todos os setores hoje, né, que é o comercial, que é a parte da distribuição, que é a parte enfim, todos, é por isso, assim, por essa experiência positiva que a gente teve, assim. Isso é um case de sucesso que eu gosto de trazer, porque realmente a empresa tinha essa questão de ser homem, tinha que ser homem. Mas por quê? Porque nada a gente não como pode experimentar. Né? Exatamente, a gente aprende na prática, né?
E assim como esse, tivemos vários casos, assim, né? Mas esse é um que eu gosto de trazer, porque ela tá lá até hoje e a gente conseguiu mudar, de uma certa forma, a cultura da empresa, né? Porque realmente a parte braçal, assim, a parte da rua, tem essa questão de ser de homens, porque eles viajam, estão sozinhos, vão para realmente lugares que é bem difícil, assim, então, e estão lá há muito tempo também, então a gente entende esse lado. Mas por que a gente não pode ir mudando o cenário aos poucos, né? Acho que a gente tem que estar aberto a isso também. Acho que esses mitos que vão sendo criados, né, e a gente acaba repetindo aquilo até se tornar uma verdade, e depois a gente usa isso como verdade até para justificar algumas coisas. Sim. É que nem o que eu não gosto, que falam muito, não, para essa vaga aqui precisa ser mulher porque tem que ser detalhista. Na verdade, a gente sabe que as habilidades são interpessoais, né? Eu posso ser um homem detalhista e pode ter uma mulher que não é detalhista. Mas acabam generalizando e isso gera esse estereótipo de, não, para aquela vaga somente homem. Por quê? Porque só botaram homem toda a vida e se bobear, botaram homens iguais. Exatamente, né? vai só se repetindo o processo. Aquele né? padrãozinho de, não, se esse cara deu certo, então todo mundo tem que ser igual a esse cara. E a gente sabe, por isso que a gente fala muito de diversidade, porque a gente sabe que a construção de uma equipe mais diversa, tu consegue resultados muito melhores justamente pela semelhança de características positivas, mas também de outros exemplos e outras vivências que podem ser aproveitadas. Sim. Eu acho que é esse estereótipo que eu gosto de usar muito o exemplo da Olavo Rocha, que teve aqui, ganhou seu selo lá, agora recebeu outro selo agora municipal, tinha recebido o selo estadual. E, cara, elas colocaram mulher em vaga de pedreiro, de azulejista, sabe? Coisas que, meu Deus do céu, mas como é que ela vai ter força para ser uma oficial? Cara, o que tem de tecnologia hoje... E outra, mulher também faz força. Mulher também vai na academia. A mulher, agora que eu sou pai, só o peso de carregar um bebê para cima e para baixo o dia inteiro, bota muito homem aí nas costas que não faz força para fazer nada. Então, acho que esses estereótipos acabam contaminando esse ambiente organizacional e a gente fica viciado. Exato. Isso a gente vê muito, assim. E teve uma outra questão, assim, que uma vez também eu tenho um cliente que queria de uma determinada idade, não podia ser jovem. E eu entrevistei para uma outra vaga, assim, uma pessoa que nossa, essa pessoa daria muito certo naquela empresa, mas eu fiquei com aquela coisa, não pode ser jovem. Era alguém com 20 e poucos anos. O que eu fiz? Eu fui lá e tirei a idade no currículo, né? Tirei. Aí, o que a gente tem, né, no sistema ali, tem sexo, idade, tem tudo ali, porque é um cadastro, né, que a pessoa faz. E aí eu fui lá e tirei, a pessoa viu o currículo às cegas, assim, né, tá? Sabia que era uma mulher, tal, né, enfim, sabia endereço ali, localização, todas as outras questões ali de experiência, curso e tal, gostou do currículo. Fez a entrevista, nunca me comentou sobre a idade. Foi uma coisa assim, depois eu chamei, né, e falei assim, tu perguntou a idade, né, da fulana? Não perguntei. Falei assim, pois não é uma questão importante, então, né? Realmente isso que a gente cria, como o Vinícius estava falando, né? Que a pessoa tinha que ir lá, tem que ter tal idade, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, né? A gente tem que olhar para outras coisas também. E essa questão dos preconceitos que a gente está colocando aqui, né? Que é um contraponto, digamos, da impessoalidade, né? Porque, se eu for me guiar pelos meus preconceitos, que é aquilo que a gente falava lá no passado, os vieses que a gente coloca a serviço na hora de fazer as coisas, né? A gente teve um papo sobre isso. A gente vai ver, por exemplo, que eles são de várias naturezas. Falamos aqui sobre onde mora, sobre sexo, sobre idade. Eu me lembro numa disciplina que eu estava ministrando, que surgiu a discussão que uma pessoa falou que na sua empresa eles não queriam ninguém que era bom, porque quem fosse bom não ia ficar. Então não podia ser bom. Tá bom. Bacana isso aí. Não podia ser bom, porque quem fosse bom Sim. não ia querer ficar. Ia ficar um tempo ali, ia fazer casa de passagem e ir para outro lugar. Então, aí tu pensa, não, é sempre a busca do candidato ideal. Não, tem que ser o que não é bom. Eu quero mediano. Não pode sair da Bom, mas da aí, régua. tu pode convir comigo que de novo a gente está falando que vai estar nas costas do selecionador saber quem é o mediano ali no meio. Não, se eu gostei muito de ti, outro selecionador vai Não gostar pode ser. também. Então tu eu não quero. Vamos ver se esse aqui talvez... Que loucura, cara. Sabe o que eu acho mais louco nisso, assim? Eu tô ouvindo vocês têm muito mais experiência do que eu nessa parte de gestão de pessoas, é que muitas vezes o cliente, ele tá errado quando ele te diz, né? Eu quero isso assim, assim, assado. É que nem às vezes a gente lá com marketing. No marketing também. Cara, cores que não combinam, palavras que não encaixam. Normalmente o problema do cara é diferente do que ele tá me dizendo. Na verdade, a gênese é outra ali, né? E aí, a tua gestão teu jogo de cintura pra lidar com isso, pra dizer, cara, não é isso, assim, tem que ser por ali. Ou talvez
tu ainda tem que resolver um outro problema para conseguir resolver o problema da vaga. Sim, por isso que é tão importante a gente conhecer o cliente, né? Porque às vezes se eu for pedir só a descrição ali da vaga, eu tô Sim. olhando ali na ficha o que ele colocou, o que ele acha que é ideal. Mas às vezes a empresa está passando por um problema, por uma situação que se eu for seguir aquilo ali, eu vou encontrar a pessoa certa para aquele papel, mas não para aquele momento, né? E tem tudo isso, às vezes a empresa está passando por uma questão, assim, eu sempre entendo assim, se a pessoa vai trabalhar sozinha, como é que é o líder dela? Ela vai trabalhar em grupo? Como é que são as tecnologias que ela vai usar, as ferramentas? A gente tem que entender todo o universo, não só o que eu falo sempre para as gurias, não é só o que o cliente nos passa na ficha ali. Porque às vezes ele passa o que ele quer. E às vezes ele passa uma coisa e, na verdade, quando a gente apresenta o candidato, ele verbaliza outra coisa totalmente diferente. Então, isso é todo um jogo de cintura mesmo. Eu sempre gosto de conversar ou na empresa ou conversar por telefone, entender qual é o momento que aquele cliente está passando. Né? Se a empresa é pequena, se a empresa é maior, qual o universo que ela precisa me trazer, a realidade daquele momento. Senão eu vou encontrar a pessoa certa, mas não para aquilo que a empresa está vivendo naquele momento. E aí, como a gente falou antes, a pessoa não vai ficar. Né? Vai ser uma passagem dela. Esse momento mais estratégico do processo todo talvez seja essa análise toda, Exato, né? Essa conversa, entender o perfil. E eu até ia dizer a constância, né? Porque, vamos lá, Carol, se tu é contratada, né? A gente tá falando aqui de uma empresa terceirizada. Tu é contratado para fazer um processo seletivo, o teu desempenho vai ser X. Agora, se tu já faz vaga X tempo para aquela empresa, tu vai melhorando o teu algoritmo, né? Que a gente fala muito de inteligência artificial, mas a inteligência humana também, ela vai sendo aperfeiçoada quanto mais processos tu faz, principalmente com o gestor decisor, né? Porque aí que tu falou, às vezes ele te verbaliza coisas que, cara, quando ele me passou a vaga, ele nunca me falou. E aí, como é que eu vou fazer seleção para esse cara se o que ele tá me passando antes é diferente do que ele quer agora? E a gente sabe que tem estabilidade de pessoas que a cada processo seletivo tem uma coisa diferente. Sim, né? Exatamente. Tem empresa que a gente conhece, por exemplo, eu sei o perfil da VG. Então, se eu for fazer uma seleção, a gente sabe, tanto que a última vez a gente contratou 2 pessoas, era uma vaga só. É isso aí. Né? Então, a gente sabe como é que funciona o perfil. Tipo, né, tem vários clientes que são clientes há anos, assim, e a gente já sabe. Às vezes ela me pede uma coisa, eu falei, mas não, isso aqui não vai dar certo lá. Né? Porque a gente já conhece. Agora eu queria pedir uma dica para Carol, para quem nos escuta e tá atuando no papel de selecionador lá nos negócios, né? A gente conversava aqui no off antes de entrar. A gente sabe que o nosso público é muito de micro, pequenos, médios negócios, que às vezes as pessoas fazem literalmente tudo, né? E não somente por trabalhar na parte de gestão de pessoas ou pela própria estrutura, muitas vezes, quem vai selecionar é quem vai trabalhar direto com a pessoa, não tem nenhuma outra instância intermediária, né? E aí, para que a gente possa seguir essa ideia, que pelo menos aqui a gente está em algum grau colocando que é importante, né, de descolar um pouco coisas minhas ou, né, percepções ou outras influências do que propriamente está se apresentando ali de competência, de habilidade do candidato. Como é que lida quando tu sentou a pessoa na tua frente e tu olhou, que seja, tá de camiseta do Grêmio, sou colorado. Alguma coisa da pessoa que entrou ali e te ativou uma coisa que tu já ficou assim, essa eu já nem quero. Nem adianta. Nem vou conversar mais. Essas questões que passam, que atravessam, que a gente... Vou botar só um temperinho aí. Política. Olhou na rede social ali não, determinado chegou ali, lado. você sabe, é filiado, ou tá com imagem. Hoje em dia a gente tá com muita possibilidade de trabalhar nessas imagens, né? Tu olha aquilo ali e tu associa daqui a pouco alguma coisa que tu não gosta como pessoa e tudo mais. Como é que regula isso na hora? Acho que... Né, tu tá colocando ela como o selecionador, que pode ser o dono da empresa. A empresa conversando com o candidato. Não, a dica de quem está fazendo ali, para quem está fazendo de fato, conduzindo o processo seletivo, né? Pode ser dentro, pode ser fora, pode ser o dono, mas em algum momento isso se atravessa nessa tarefa de identificar, vamos ser bem teórico, né? Dentre os interessados na vaga, identificar quem faz a melhor adequação, que vai ser lá, né? A definição da coisa. Sim. Que dica tu dá para quem faz isso e, enfim, entende que, né, precisa melhorar ou atentar para essas questões? Eu acho que, assim, a gente tem que deixar sempre de lado as nossas questões e pensar na questão da empresa, né? Se eu sou, por exemplo, o dono da empresa e eu tô sentando aqui com a Érica e alguma coisa, né? A camiseta, vamos lá, não me
enfim, não é o mesmo meu time. O que isso vai interferir no dia a dia dentro da empresa? A gente tem que pensar dessa forma, né? Ou a questão política, né? Como é que essa pessoa é? Então, aí durante a entrevista a gente vai ver se essa pessoa tem uma ponderação ou não. A gente pode ir fazendo perguntas, assim, claro, não diretamente, para não constranger e não levar a esse ponto daqui a pouco de discussão, né, por questão de política, porque a gente nunca sabe como é que vai estar, né, como é que a pessoa vai se posicionar ali. Mas pensar assim, o que isso é importante para minha empresa? Isso vai fazer diferença no dia a dia dela, né, aqui dentro? A gente vai falar sobre isso, né? Como é que são as outras pessoas que vão trabalhar com ela? São ponderadas? Não são? Porque eu tenho um exemplo, assim, que aconteceu isso, de uma pessoa que ela foi aprovada para um processo seletivo e o dono da empresa viu que ela era de determinado partido. Ele viu no Facebook ali. Pronto. Tal. E a pessoa se falava sobre questões políticas e tal. E ele chegou e falou para mim assim, eu não vou contratar mais a pessoa, porque eu vi, né, que ela é de determinado partido e eu não sou, eu sou filha do outro e tal. E aí a gente foi muito para esse lado, assim, né? Mas, olha, a gente conversou com ela, era uma pessoa extremamente ponderada, o teste dela apresentou isso. Claro, daqui a pouco a empresa não vai ter essa questão, né? Por isso que é tão importante a avaliação. Ela é uma pessoa ponderada, né? Ela não tem essa coisa de misturar as questões, mas vamos fazer uma segunda entrevista e vamos tocar bem nesse assunto, assim, de ponderação, de cautela, como é que ela é. E era uma pessoa realmente muito discreta. E tanto que nunca aconteceu questões políticas, nunca se falou sobre questões políticas dentro do trabalho. E nunca precisou chamar ela para falar isso. Ela nem sabe que a gente discutiu sobre isso, né? Então, acho que é muito a gente ver como é que essa pessoa se posiciona, então, fora. Né? Se ela tá nas redes sociais, ela tá brigando, ou ela só colocou ali alguma coisa sobre. Se é aquela pessoa que discute com todos os comentários aí, a gente tem que pensar que realmente não tem essa ponderação. Primeiro problema que tiver, primeiro tema que tiver dentro da empresa vai se discutir. E tem coisas que a gente não vai conseguir também ter acesso a tudo. E as pessoas vão conversar sobre política, ou vão conversar sobre time, enfim, né? A gente tem que pensar que não vai dar uma briga, né? É isso que eu fiquei pensando. Daí depende também se esse gestor incita isso dentro da empresa, né? Porque se ele também quer impor o lado dele, o partido dele dentro da empresa, aí vai gerar um problema, mas um problema que começa com ele. Exatamente. Né? Com assuntos que não devem ser misturados dentro da organização. Por mais que a gente sabe o que acontece e a gente sabe... Eu digo isso porque eu terceirizo pessoas, né? Então, os meus colaboradores vão trabalhar dentro das empresas e eu sofro com isso, né? Eu Sim. tenho empresas que têm um posicionamento político A e os meus colaboradores, muitas vezes, por estar até, de repente, numa garrafa térmica, um adesivo, mostra alguma coisa por outro lado. E, cara, já peguei diretor pegando no pé de funcionário meu assim, ó... Nunca passando do limite da brincadeira, mas tu via que incomodava. Sim. Né? E eu tive que conversar com ambas as partes para deixar a coisa tipo, tá, vamos parar por aqui para não gerar um conflito maior, porque é isso, é uma pessoa ponderada, mas se tiver alguém sempre provocando ela dentro de um ambiente de trabalho, atiçar, né? e a gente sabe que a gente tem muita empresa que é quase que um partido político. Né, que é quase que a impessoalidade passa por isso também. Não, lá não vai ter impessoalidade. Eu quero só pessoas do meu nicho aqui dentro e tá tudo certo. Tá bem, nem vamos entrar nesse mérito. Por isso que quando tu fez a pergunta, eu fiquei pensando, tá, mas se é o gestor e o gestor tem muito claro que ele quer só colorado na empresa dele, não vai acontecer impessoalidade. E eu acho que isso tem que ficar muito claro para quem tá fazendo o processo seletivo. Essa empresa quer ou não quer isso? Porque tem empresas que não querem pessoalidade, ponto. Eu trouxe até alguns dados que acho que é isso que a gente tem que trazer também à tona. Qual é a vantagem de se ter? Por que vale a pena eu ter na minha empresa? Né? Tem aqui alguns dados... Se não vai pela justiça, né? Vai pelo impacto econômico. E se tu pelo tá disposto pila. a isso, porque acho que é isso que a gente tem que enxergar, a gente não fala para todo mundo. Né? De repente a maioria dos gestores não quer pessoalidade na sua empresa, eu quero continuar sendo assim. Sim. Beleza. Só que os números mostram que se tu passar a ter uma equipe mais diversa, tu vai ter mais produtividade, né? Aqui fala sobre 20% de redução de taxa de turnover. E aí eu queria trazer uma outra discussão aqui para a mesa, porque eu vejo muito que eu passo lá na VG e a Carol vai poder trazer os dados mais aí do que ela vivencia, porque muito se fala de turnover, né? E quando a gente fala de impessoalidade, a gente fala de diminuição de turnover, mais produtividade. Mas cada vez mais eu enxergo que, tirando essas empresas mais tradicionais, gente com 20, 30 anos, é uma tendência, e não digo nem da nova geração, eu coloco de quem está no mercado de trabalho, daí nós, não importa a faixa etária, de estar cada vez menos tempo dentro das empresas.
Tu tem mais segurança de ficar mudando de emprego, porque a estabilidade, a gente sabe que no serviço público tem estabilidade, mas tu tá numa empresa estável, tu também tem mais estabilidade. As pessoas estão com mais coragem de ficar mudando de emprego. E aí a gente passa a ver que cada vez mais tu ter um processo seletivo e tu ter um processo de integração, não só a organizacional, mas técnica também, da pessoa começar a performar rápido, se faz muito necessário. Porque eu vejo lá que 2 anos é quase que o tempo médio das pessoas saírem das empresas que eu tô atuando. Deu 2 anos, as pessoas já estão buscando outros desafios porque cansaram dos desafios atuais. Sim. Né? E aí a gente está falando que, então o processo seletivo passa a ser cada vez mais importante para eu botar pessoas que performam mais rápido e que eu tenho menos turnover, pelo menos nesses 2 anos, porque a gente está falando de gente que sai com 2, 3, 6 meses, né? O que tu está enxergando e quanto isso é importante, né, para a gente conseguir performar mais, ter mais qualidade na empresa? Sim, isso é uma realidade, assim, porque quando eu comecei a trabalhar no recrutamento e seleção, as pessoas ficavam realmente mais tempo. E hoje, tu pega currículos ali com 3 meses, 6 meses, né? E aí tu tem que entender o que levou esse profissional, né, a sair tão rápido das empresas. E o que eu percebo, assim, as pessoas estão cada vez, como tu disse, não é só a nova geração, é quem está no mercado, quem está atuando, né? Porque aí acaba minando um pouco, né, esse cenário. Então, as pessoas, elas estão muito imediatistas, assim. Elas entram na empresa e elas querem já ou um cargo melhor, ou um aumento salarial, mas às vezes ela nem teve tempo ainda de mostrar o seu trabalho. E cabe cada vez mais às empresas, os empreendedores, deixar esses processos claros também. Quando a pessoa entrou, né, ter uma integração, explicar o trabalho, porque às vezes a pessoa é jogada ali naquele lugar e ela tem que aprender com os outros e meio que se virar, assim. Então, a empresa precisa ter um processo claro, mesmo que seja uma empresa pequenininha, sabe? É um pequeno empresário ali, uma pequena empresa que tem 1, 2 funcionários. Eu preciso ter entender a minha cultura, eu preciso ter um processo ali, e essa pessoa precisa entrar e entender até onde ela pode chegar. Justamente para não acontecer isso, porque senão acaba que a pessoa entra, às vezes não está claro para ela se ela pode chegar a uma outra posição, ou o que ela tem que fazer para aquilo ali, ela não tem um feedback, né? E acaba que a pessoa sai para buscar uma outra coisa. Às vezes é por 50, 100 reais a mais. Não é nem, sabe, por um grande salário, ou por uma grande posição, ou uma grande empresa. Às vezes é um motivo básico, assim, ou uma falta de desafio. Então, acho que tem que ser, cada vez mais a gente tem que ter essas trocas, assim, sabe? De tempo em tempo, o gestor sentar, ou o dono da empresa sentar com essa pessoa e ver o que ela está entendendo da empresa, né? Se ela está enxergando, se ela pode ir para outro lado, ou o que ela quer ali dentro. Porque às vezes também a pessoa nem quer estar, às vezes está ali porque foi o que surgiu, né? Então, fazendo Tô há baita tempo fora do mercado, apareceu essa vaga, eu vou pegar ela porque é mais fácil eu conseguir emprego estando empregado do que desempregado, né? E tem esses dois lados, assim, também eu vejo que as pessoas que estão buscando emprego, elas entram e às vezes elas também não se preocupam em entender daquele negócio. Né? Às vezes ela não sabe a história daquela empresa. Por isso que eu sempre digo para os clientes que assim, é muito importante vocês contarem como começou. E eu adoro ouvir assim, as histórias, sabe, das empresas, principalmente aqui da nossa cidade. Assim, como é que começou? Às vezes é uma empresa enorme, que começou pequenininha, sabe? Começou dentro da garagem de casa. E a pessoa entender como é que tudo aquilo se formou, que aquele empresário ele não está ali porque ele nasceu rico, porque ele herdou, né, tem uma herança e montou aquela empresa. Aquilo ali começou pequenininho, foi indo, e essa pessoa daqui a pouco pode também ter um crescimento. Então, é esses dois lados, assim, todo mundo está muito imediatista, a empresa quer muito que a pessoa mostre rápido ali o trabalho e o candidato quer, assim, logo ser promovido. Eu vejo que tem esses dois lados, assim. Né? Então, comunicação e transparência é fundamental, principalmente desde o início. Exatamente. Vai entrar aqui, cara, tu vai ter essa jornada aí, esse e acho que definições, possível, né, Leandro? Porque às vezes eu acho que a comunicação é confusa e com isso não tem transparência, porque o tema de casa anterior não está feito, né? Sim. Que é de estabelecer pontos meio básicos ali de questão de carreira e por onde pode crescer. Mas daí para uma empresa pequena mesmo, que tu não tem também tanta carreira, tanta coisa para conseguir escalar ou ir aumentando. Mas é que aí também eu acho que a gente tem que pensar o que faz as pessoas permanecerem nos lugares. Mas esse é o ponto que eu ia trazer agora. A Carol falou muito sobre esse crescimento mais rápido, né? A gente faz plano de carreira, né, para as empresas. A gente teve que adaptar muito o nosso processo, o nosso método de plano de carreira. Sim, hoje, em 2 anos, a criatura não vai querer continuar ficar 2 anos contigo. Tá, beleza. Mas antigamente tu levava, sei lá, 5 anos
Pra Sim. subir um posto, sei lá, 3 Não, anos, hoje 4 com anos. 2 anos. É que aí que tá. Antigamente a gente fazia avaliações anuais pra pessoa crescer horizontalmente. Então, dentro do mesmo cargo, mas com steps, com faixas diferentes. Hoje a gente traz isso para 3 meses, 6 meses. Com 2 anos, a pessoa já está podendo crescer verticalmente, que é ascender ao próximo cargo. E aí é aquela coisa que as empresas às vezes não têm estabelecido esse plano de carreira de qual é a diferença do auxiliar para assistente. Porque muitas vezes eles chamam de assistente o auxiliar só para ganhar mais. Mas a tarefa é a mesma. A complexidade é a mesma. Que na verdade ele seria um auxiliar 5, um auxiliar sênior, né? Sim. Então, tu ter isso bem estabelecido... Hoje, vou dar um exemplo clássico assim, ó. Eu acabei de promover, tá? Uma colaboradora de assistente para analista. Que a gente sabe que vai ser mais complexas as atividades. Mas ela sentou do meu lado. Cadê a descrição de cargo? Eu quero saber qual é o meu novo desafio. E eu tinha que atualizar a descrição de cargo dela ainda. Estou pendente ainda de fazer isso. Então, também as pessoas no mercado estão exigindo mais das empresas. E aí eu faço essa licença porque o gestor da empresa pequena, se ele não for gestor de verdade, cada vez mais a gente vai sofrer. E aí plano de carreira não passa a ser mais o diferencial. Hoje é um mínimo. Tu tem que estabelecer uma descrição de cargo, tu Sim. tem que estabelecer um crescimento de carreira. Cara, e pra empresa pequena é muito mais difícil tu ter um colaborador mediano que daqui a pouco não passou no processo seletivo ou foi ficando e tudo mais. Ele é como se fosse tipo prejudicial pra empresa comparando com uma empresa que tem um porte maior, que a atividade ela não vai ela vai se diluir com outros que trabalham mais, sei lá. Mas tu tem 2 colaboradores, cara, os 2 colaboradores tem que ser top. Sim, tem que pegar junto ali, né? É por isso que quando eu falei do processo de treinamento de novas pessoas é muito importante, porque tu vai perder esse cara. Sim, Tá? daqui a pouco tu vai ser a ponte ali, vai ser a passagem. Tu é o dono de empresa pequena, tu tem um cara fora de série, eu tô falando pra ti, se esse cara não virar sócio teu, tu vai perder esse cara. Sim. É Não o exemplo adianta. que tu tava falando antes de É verdade. conversar aqui do vendedor ali. Então é um ótimo vendedor, é lógico que ele vai ser uma vitrine, né? Alguém Agora, O vai- ótimo vendedor vai foi engolido buscar. por um grupo grande da Só que região. tu tem que estar aqui. preparado pra surtir ele o mais rápido possível. E daí por isso que a gente faz o gancho novo com o nosso assunto aqui, que é como tu criar um processo seletivo rápido, né, com qualidade, e aí a impessoalidade traz isso também, porque tu tem uma gama maior de pessoas para entrevistar. Olha que louco, se tu começar a refinar muito e filtrar demais, a gente falava aqui nos bastidores, né? Hoje, a Carol pode falar melhor da Encompre, mas na VG eu chamo 12 pessoas para uma dinâmica para aparecer 5, 4 que confirmaram os 12 que iriam. Sim. Se tu começar a filtrar demais, tu vai ter o quê? 5 para chamar? E daí vai aparecer 2? E dessas 2 tu tem que torcer que alguma seja Sim. boa. E daí tu aceita contratar uma pessoa mediana para aquela Porque vaga tu porque eu tá preciso botar esbelado alguém. já, né? É, e às vezes a gente acaba hoje que eu vejo que a gente demora mais o processo seletivo, justamente por isso que o Vinícius estava falando, que a gente chama um número, primeiro que a gente recebe, sei lá, 300 currículos por uma vaga. Aí tu tira ali 10%, né? Aí tu chama desses 10%, vem, sei lá, vem 5 pessoas. Dessas 5, ela pelo menos 2, né? Porque não dá para apresentar uma pessoa só para a empresa, né? Tem que ter o perfil que ela tá me pedindo, que aquele lugar tá me pedindo, né? Então, vai afunilando, assim, e vai diminuindo as opções. Não, e isso que vocês ainda estão numa empresa que é um canal de Sim. recebimento de currículo e Sim, tudo e mais. mesmo assim é difícil. Aí tu Tem imagina quem pra não- mecânica do seu José, É. pra padaria, ou sei lá, com um negócio pequeno de bairro que tu vai botar no Instagram. Que aí meia dúzia de pessoas conhecem, interagem, tu tem ali 6 currículos pra poder fazer Isso é o processo O todo. maior problema que eu vejo é que nem quando tu bota um anúncio lá na OLX ou no Facebook, né? Tu bota lá, cuia pra chimarrão, R$30. Qual é a pergunta que bota embaixo? Quanto Qual o custa? valor? Pra seleção é a mesma coisa. Tu bota lá, tem que ser formado em administração. Chega o currículo formado em direito, educação física, veterinária. Isso sim, direto. Agora, pegando um outro ponto aqui, a gente trabalha com a parte de marketing, muitas vezes a parte do endomarketing, né? E a gente faz em algumas empresas a questão da marca empregadora, né? Então a gente faz todo um movimento para mostrar, em outras palavras, olha só como essa empresa é maravilhosa de trabalhar, enfim. E aí também a gente faz a parte do tráfego para poder gerar lead de pessoa. E aí tu vê como a coisa é muitas vezes agressiva para conseguir trazer, sei lá, um número suficiente para poder cumprir o teu pré-requisito ali, né?
Mas acho que, pelo menos quando a gente vai entrar com essa parte de serviço aí, a gente percebe que falta muita preparação antes, principalmente da gestão de pessoas, né? E aí a Erika fez a pergunta, como é que o pessoal pode se organizar? Como é que o pessoal pode se preparar, né? Eu acho que esse é o segredo, né? Muitas vezes o empreendedor, como disse o Vinícius ali, o cara tá atolhado de coisa, ele tem que resolver. E aí, ao mesmo tempo, tu também precisa fazer um processo seletivo, tu precisa anunciar a vaga, tu precisa fazer toda a peregrinação que tu tá falando aqui como uma empresa fora, assim, né? Uma empresa terceirizada, mas tem muito negócio e acho que a maioria faz isso, essa ginástica. E como é que o cara pode organizar essa dinâmica para ser mais assertivo dentro desse universo do cara ter, sei lá, 6, 10 currículos e a partir desse horizonte, assim, tem que fazer a gestão. Sim, perfeito. O que eu diria, assim, de dica para quem quer fazer o processo seletivo sozinho, né? Hoje a gente também tem várias ferramentas na internet que nos auxiliam, assim, que tipo de pergunta a gente pode fazer para ser menos imparcial possível, né? Para ser mais tranquilo ali, enfim. E também, daqui a pouco, um curso, alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar nesse processo. Mas antes disso, a gente tem que conhecer a empresa, né, a minha empresa, porque às vezes a gente não conhece a própria empresa, né, saber o que a gente quer e saber o que a gente espera daquela pessoa, porque isso vai nos auxiliar a fazer o processo de seleção. Eu já conversei com pessoas que fazem seleção sozinhos, né, e ali que tem sucesso com isso, e tem pessoas que às vezes não sabem o que perguntar numa entrevista, né, por quê? Porque elas não sabem o que elas querem, né, eu preciso de uma pessoa que faça tudo, mas o que é eu fazer tudo dentro da minha empresa? Isso tem que estar claro. Eu tenho uma empresa pequena, realmente eu preciso que essa pessoa faça mais coisas que o cargo permite, né? Mas eu preciso entender o que eu preciso dela para poder saber o que perguntar, né? Porque senão... Se a pergunta for, confuso. Carol, tu faz tudo. Bom, quanto tempo eu tô desempregada? Não, aqui eu tô. Quanto tempo eu tô desempregada? Faço. Depois me explica o que é tudo. Faço. E acho que a gente chegou num outro ponto interessante dessa conversa, né? É sabido pelo senso comum que existe uma cena que acontece no processo seletivo. As pessoas assistem a vídeos, elas pedem dicas, o que eu não posso falar? Como é que eu me psicóloga, eu sou psicóloga. Quantas gente não escuta a pergunta, o que eu não posso dizer na entrevista de emprego? Desenha o chão ou não? E nem tô falando de testagem, nem cheguei na testagem ainda. Mas, enfim, a gente sabe que é uma cena ali onde quem sentou para participar da entrevista, da dinâmica do que sei eu, se está entendendo o que está fazendo ali, está, no mínimo, tentando se vender. Exato. Né? E aí, bom, é que nem flertezinho de namorico, né? Ninguém mostra a parte ruim antes. É todo mundo tribom, é todo mundo assim, ó. Meu defeito é ser assíduo. Meu defeito é chegar muito cedo. Ser organizado. Meu defeito Eu sou muito organizado. Eu sou exigente demais. E aí, voltando para o que a Carol estava dizendo, né? Essa questão do como conduzir, bom... se eu tô olhando aqui que cada vez menos eu tenho que contar com a disponibilidade das pessoas para participar de processo seletivo, eu tenho menos tacado. Se eu criar um processo seletivo de 3, 4 etapas, passou a segunda etapa, eu já perdi metade das pessoas no meio do caminho. Elas não vão mais responder o WhatsApp, elas não vão mais estar disponíveis para uma chamada de vídeo, para uma dinâmica, para um que sei eu. E aí, de novo, se torna mais... evidente a necessidade de dar essa tacada mais certa. Bom, eu preciso ver daqui, nesse contato, nessa situação que eu estou criando aqui, da forma mais certeira possível, quem é essa pessoa que está do outro lado, que não está disponível para sempre, para tantas quantas etapas eu quiser criar, como também ela está, de alguma forma, ali tentando mostrar só a parte boa da forma como ela acha que é boa, né? Sim. Sabe o que é o mais louco de tudo isso que eu vejo? É que cada vez mais a gente fala que as pessoas escolhem onde querem trabalhar. Mas também, Carol, quando tu trabalhava lá 9 anos atrás, a concorrência que tu tinha para essa pessoa estar participando de processo seletivo era menor. Porque a pessoa participava, sei lá, aqui na cidade vamos botar que a gente tenha 4, 5 empresas de processo seletivo e mais, óbvio, que as empresas que têm os processos internos. Sim. Mas aquela pessoa poderia estar participando de mais um processo seletivo. Hoje, com trabalho híbrido, trabalho remoto, né, e mais acesso, se tu não dá uma resposta rápida para essa pessoa, tu perde ela porque ela já escolheu outro lugar para trabalhar. Já me aconteceu. Muito rápido. Só que ao mesmo tempo que a gente fala cada vez mais, tu precisa de mais tempo para conhecer as pessoas para tu ter um processo melhor. Sim. Tu precisa de mais conversa, mais etapas, mais testes. Então, é algo que cada força puxa para um lado,
Porque tu precisa melhorar teu processo seletivo, tu precisa de mais etapas, ao mesmo tempo tem que ser mais rápido, senão tu perde. Porque, o Leandro faz um processo ali de uma entrevista, já chama a pessoa pra trabalhar, eu perdi ela. Sim. Porque ela não vai ficar esperando o Vinícius terminar o processo. Como é que eu faço? Qual é o melhor cenário nisso? Eu jogo porque eu tenho essa dúvida tranquilamente, Sim, tá? é isso, mas acontece com a gente direto, mesmo a gente sendo rápido, às vezes, esses dias eu fiz uma entrevista num dia com a menina, que aí a gente faz tudo, né, a gente faz 2 etapas, né, vamos dizer assim, a gente faz uma entrevista com a psicóloga, faz já o teste naquele mesmo dia, para já aproveitar, e já passa para a empresa. E aí a empresa faz a segunda etapa ali, que é uma conversa com os finalistas, para ver quem ela vai conversar, quem ela vai contratar. E eu fiz a entrevista, vamos supor, na segunda, foi. E passei o currículo para a empresa no mesmo dia, né, com entrevista, com tudo pronto. Quando foi terça, a empresa me deu o ok que tinha recebido, que ia olhar, e na terça-feira, a menina me disse, olha, eu vou te agradecer, porque eu fui contratada numa outra seleção que eu estava participando, que foram mais rápidos. Né? Ou que daqui a pouco já era da outra semana e deram aquele retorno. E é lógico que a pessoa vai aceitar o que, né, o primeiro, né? Porque já me aconteceu o contrário, ser o primeiro a contratar e dá uma semana e um grupo bizarro de grande vai lá e... Também, acontece, já passamos por isso também. Então, assim, a gente tem que simplificar cada vez mais o processo, né, em menos etapas, para ser o mais rápido e dar o retorno rápido. Isso é uma coisa que eu cobro muito dos clientes, porque às vezes a gente já entregou tudo, tá tudo pronto. Sim. E aí eles levam, sei lá, 3, 4 dias para me dizer se eles vão querer ou não conversar. Então a gente fica pressionando também, porque o candidato também está nos pressionando. E daqui a pouco outra empresa está pressionando eles. Então a gente tem que ser rápido, tem que ser tudo muito rápido, porque senão a gente perde. E aí começa todo o processo de novo, e às vezes a empresa também não tem tempo para esperar, e aí acaba contratando um candidato mediano ou uma indicação, e aí a chance dessa pessoa ficar é bem menor. Né? Então, tem que ter esse cuidado. E quando a gente fala, assim, tipo, de fazer sozinho, né? Uma dica, assim, para quem quer fazer, né, o processo seletivo, é sempre não perguntar assim para a pessoa, por exemplo, me fala uma habilidade que tu tem, uma característica. É lógico que a pessoa vai falar coisas maravilhosas, boas, né? Porque todo mundo é perfeito ali. Mas sempre procura perguntar como que ela se saiu, por exemplo... sei lá, se é uma empresa que trabalha muito sob pressão, pergunta uma situação que ela teve sob pressão e pede para ela justificar aquilo ali. Traz exemplos, porque quando a pessoa te falar exemplos, ela vai estar falando a verdade. Ela não vai mentir um exemplo ali, ela vai se enrolar, né, se ela for mentir. Então, pede sempre, cria um ambiente leve, né, um ambiente que a pessoa se sinta à vontade, que é o que a gente estava falando antes também, né, de não deixar a pessoa com medo, né, porque é muito ruim tu sair de uma entrevista com medo, e às vezes tu não vai, lógico, querer trabalhar naquela empresa, né, e eu já ouvi pessoas que me falaram que saíram chorando de entrevista, né, porque se sentiram mal aqui. Então, para a pessoa querer trabalhar, para a pessoa querer trabalhar naquela empresa, ela tem que se sentir à vontade. Então, cria um ambiente leve, que a pessoa se sinta à vontade, porque ela vai estar te falando a verdade, e sempre pede para ela justificar, trazer exemplos de situações que ela já passou, que ela já vivenciou ali, para ser mais claro. E vai ser mais fácil ela te trazer esse exemplo se ela tá tranquila, lógico, né? Porque como é que a pessoa vai lembrar de coisas boas e ruins se ela tá tremendo na frente da pessoa? Como, né? Não, e aí essa pessoa que tá do outro lado também fica nervosa. A pessoa que está entrevistando... Não, se é a Carol, que já está aí fazendo há 9 anos, sim, já é milhares mas no início Mas, cara, pega o empreendedor que daqui a pouco tá, né, nessa seara, trabalhando sozinho. Falo por mim. Às vezes tem que fazer essa parte. E, cara, é uma coisa... Te tira um pouco da zona do conforto também. Sim. Então, assim, não é... A pessoa que está na frente tá nervosa, a pessoa que está do outro lado tá nervosa também. E aí tu pensa, esse ambiente... Para ter ruído na comunicação é uma barbada, né? Por isso que... Eu ia dar um exemplo do que a Carol falou, né? Aconteceu em Pelotas. Uma amiga muito próxima queria muito uma posição estratégica, né, de financeiro numa empresa. Super se preparou para entrevista, achou que ia ser entrevistada por uma pessoa, chegou lá, foi entrevistada por outra e ela... Claro, aquilo influenciou um monte na preparação, porque era certo que ia ser a pessoa quem ela ia substituir. Chegou na hora, foi um outro diretor... Sentou na mesa, olhou para ela e ele, né, se olhar e ele disse para ela, começa a entrevista me dizendo uma qualidade que tu tem para trabalhar com financeiro. E claro, ela ficou naquela, mas por que não é fulano que tá me entrevistando? É fulano, e ela disse que deu uma patinada e ele disse, tô vendo que essa qualidade é tão boa que tu não consegue me nominar, qual é? Parece que eu recebo aqui do mestrado que eu falei. Acabou a entrevista. Primeira pergunta. Deu. Aí já começa, e era para uma né? vaga estratégica. Tu me disse assim, não, isso era para já cortar porque tinha 50 pessoas, porque era uma vaga que só pedia de formação e ensino médio. Não,
era para uma vaga estratégica. Então, enfim, né, que só acrescentei para a gente dar uma risada e um exemplo bem... E fazendo gancho pelo que o Leandro falou, o gestor tem que se preparar para esse momento. Pô, o segredo do sucesso é a preparação. Não dá pra tu estar aqui terminando uma reunião, acabando de gravar o podcast, daqui a 2 minutos eu vou entrar pra entrevista. Tá, mas o que tu vai perguntar? O que é importante? Sim. Tu viu Já deu alguma bola fora assim, Vinícius? Já participou, já fez e já deu alguma bola fora na entrevista, na condução? O que acontece muito é os clientes me chamarem em cima do horário pra dizer o seguinte: participa dessa entrevista junto comigo. Cadê o currículo? Não tem currículo. Aí como é que aí? perguntar? Não precisa. Daí é horrível. É pra fazer o quê? Tudo. Não, e daí tu pergunta... Não é nem só a função, porque muitas vezes a função eu sei na empresa, mas tu não sabe nada do histórico. Tu não pode fazer um gancho, né? Nada. E tu tem que perguntar. Ali. Daí fica uma entrevista chata, porque a pessoa vai te olhar, tá, mas tu não viu no currículo o que eu fazia? Tipo, tá escrito aí, querido. Porque uma coisa é tu perguntar coisas sobre a experiência, outra coisa é perguntar tudo sobre a experiência. Tá, mas aonde tu trabalhou antes? Quanto tempo tu ficou? Tá, mas tá ali? Sim. Porque isso me dá raiva. Não, mas o gestor que pergunta as coisas que estão escritas. Ali, mas aí eu vou trazer um gancho, pelo menos eu gosto de fazer, é de ouvir a história porque ela vem com exemplo. Tá, me conta um pouquinho da tua experiência lá no local tal, parará, o que fazia. E aí a coisa... Né, o currículo. Sim, sim. Não, claro, com certeza. Isso é tranquilo. O problema é quando tu pergunta, quanto tempo tu ficou na empresa? O cara tá ali. Ah, sim, as perguntinhas... Qual era teu cargo? Tá ali também. Formação. O que tu fazia nesse cargo? Pra ver se bate. Aí o testezinho pra ver se bate. Mas isso de se preparar, né, que tu falou, mesmo assim, a gente que trabalha todos os dias com isso, eu também, por mais que fui ali eu que selecionei aquele currículo, agora mesmo à tarde eu tenho 6 entrevistas, tem uma atrás da outra. Eu sempre deixo um tempo, porque eu vou ler novamente aquele currículo, claro, né, sim, pra fazer as perguntas certas, né? Então, por que tu saiu da empresa X que tá aqui no teu currículo? Me conta um pouquinho mais dessa atividade aqui, pra mostrar pra pessoa que eu também tô interessada nela, porque é um espaço que ela tá tendo e que eu preciso me preparar. E às vezes, assim, quando a gente tem uma entrevista muito difícil que acontece, a gente nunca sabe quem vai entrar pela porta. A gente tem que dar uma pausa, tem que tomar uma água, tem que esparecer para aquilo ali não, o jeito que tu ficou não interferir naquele próximo atendimento, né, que a gente vai ter ali, porque a pessoa que tá chegando ali não tem nada a ver com a entrevista difícil que tu fez antes, né? E a Erika falou dessa primeira pergunta, né, do exemplo, para dar risada aqui. Mas eu gosto de ter um momento meio que quebra-gelo e uma pergunta para deixar a pessoa falando e à vontade. E na medida que ela começa a falar, tipo, ela meio que se empodera, tá? Não, beleza, tô tranquilo. Sim. Tá, e agora nós... Não sei se isso faz sentido, claro, né? Porque não é... Qual o teu signo? Qual o teu signo? Não, mas acho que é sempre importante, assim, o que eu faço, assim, que dá para qualquer pessoa fazer? Eu sempre me apresento, né? Falo pra pessoa e falo por que eu chamei ela para aquela entrevista, né? Eu vi que tu te candidatou pra vaga X, né, aqui, e eu chamei aqui pra gente conversar um pouquinho. Então, nosso momento vai ser, vou falar pra ela o que vai acontecer. Serve uma aguinha, um cafezinho. Sempre falo pra ela o que vai acontecer, deixo o ambiente mais tranquilo possível e peço, me conta um pouquinho de ti, né, ou me conta da tua experiência, porque aí a pessoa, tu vai abrir, né, tu não vai estar perguntando uma coisa direta, assim, que ela tem que falar só sim ou não, que seja muito objetivo. Vai tirando nervosismo devagarinho. E ela vai falando, eu sou, né, a Caroline, né, tenho tal, né, enfim, sou de Pelotas, tal. E aí aquilo vai te dar o gancho para te fazer perguntas. Então a pessoa vai te falar assim, não sou de Pelotas, mas de onde que tu és? Me conta, né, por que tu veio morar em Pelotas? Aí tu vai trazendo o gancho e aquilo vai ficando mais leve, a pessoa vai se soltando e a chance dela conseguir extrair tudo dela vai ser mais simples possível, né, vai ser mais tranquilo ali aquele momento. Não, e essa preparação das perguntinhas-chave é fundamental para tu não incorrer no erro daqui a pouco de perguntar algo que não deveria. Que também, se a gente botar a rodo no Brasil, o que a gente tem das empresas em geral, cara, eu imagino que deve rolar de bizarrice. Sim. E acho que para não desperdiçar o tempo daquela pessoa que se disponibilizou para participar do teu processo seletivo, né? E o teu tempo também, né? Porque se eu sou um gestor de uma empresa, eu tenho que parar daqui a pouco uma reunião, tenho, né, desmarcar algum compromisso para fazer um processo seletivo. Sim. Que a gente sabe que dura horas, né? E todo depois também. Então, isso, ter as perguntas certas, perguntar, por que tu quer trabalhar na minha empresa? Né? Tu conhece, né? Tu conhece a VG? Por que tu te candidatou para essa vaga? Tem aquelas perguntas assim que realmente e que caibam, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, sei lá, do signo. Aí se a gente fez uma postagem, né, no Instagram da Incompany e perguntou ali qual a pergunta mais estranha que a pessoa já tinha escutado numa entrevista, né? E aí teve do signo, teve uma que falou sobre se a pessoa gostava mais do sol ou da lua.
né? Tipo, noite ou dia, sei lá. Teve uma que perguntou se bebia ao finais de semana. Não, Então, só Religião, durante o umas horário coisas de- assim, Só tranquilo. durante o horário de trabalho. Posicionamento político, time de É, futebol. tem essas coisas, tem Vai coisas votar que em não- quem agora que não nas eleições municipais, Já querido? tem tu acha? candidato? Não, tem coisas que não cabe, né? Então, a gente tem que perguntar coisas que realmente façam sentido para a vaga, para a empresa, para as atividades, né? Mas não... E às vezes tem pessoas que querem muito coisas pessoais, assim, né? E aí o candidato também fica um pouco constrangido. O que isso tem a ver também, né? Ali com... Enfim, então, tem que estudar. Tem que levar tema preparar. para casa. Muito bem. Vamos chegando na finaleira já, né? Pô, é verdade, já bateu uma horinha. Passa E rápido, né? Passava mais umas 2 tranquilamente. Muito bem, gurizada. Vamos puxar os nossos quadros, então. Primeiro deles, então, o nosso Gotas de Inspiração. Marketing, vendas e persuasão sempre foram e sempre serão um negócio de transformar vidas. E essa aí é uma voadora. Vamos de novo, então, no repeteco. A gente tem que esperar a batida, né? Agora sim. Tem que esperar a batida. Marketing, vendas e persuasão sempre foram e sempre serão um negócio de transformar vidas. E acho que pessoas, né? Vamos botar aí na persuasão, vamos botar pessoas, já que a gente tá falando de pessoas aqui. Eu já ia dizer, né? Falávamos de pessoas aqui, do provimento de pessoas, agora falamos sobre comunicar com pessoas para vendas. Acho que é tudo sobre pessoas, diz na caneca desse mocinho aqui, né? Isso. É, vê se. Olha aí, Vou até virar aqui, ó. Mostra pra câmera aí, ó. Se você não Pausa entende dramática. de pessoas, não entende de negócios. Gotas bônus. Pessoal, a nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado Copywriting, Palavras que Vendem Milhões, do Gustavo Ferreira. Tipo, Agora sim. auxiliar aqui. Gente, ele é um livrinho introdutório de copy que, para quem tem que trabalhar com isso e não fez nenhuma formação, não tem nenhuma experiência, é um livro que pode ser bastante útil. Ele tem muitos exemplos. Eu estava olhando, ele tem um capítulo ali que são 219 headlines de vendas. Exemplos de chamadas, assim, que, enfim, deram certo. Ele traz vários exemplos de escritas que foram pensadas para conectar com pessoas e gerar vendas. Então, para quem está começando ou para quem quer se aprimorar no seu conhecimento sobre copy, quem produz qualquer tipo de comunicação para vender algo, e aí neste vender algo também pode ser vender vaga de trabalho, né? Com Por exemplo, certeza. se a gente pensar, o Leandro falava na questão da marca empregadora, bom, a gente também está falando de marketing. Marketing para que as pessoas queiram trabalhar Olha comigo. aqui, ó, a frase da vaga da VG. Qual sua melhor chance de ganhar 50 mil por ano quando você estiver nos 30? Aqui deve ser dólares, né? Eu tô entrevistando gente de 40, o que eu faço agora? Mas, enfim, é uma dica, é um conteúdo prático, é um conteúdo bastante aplicável. Tem muito compilado de coisa que já existe e é para dar suporte na tarefa de comunicar por escrito com pessoas que estejam interessadas ou, né, enfim, que vocês queiram que interajam com os negócios de vocês. Essa é a nossa dica. O Leandro faz aquele... Não, passar pro... Ah, eu ia dizer um número de 1 a 152, só pra ler uma frase. para ler uma ali. Meu Deus do Pede céu. pra Carol escolher um número, então. Carolzinha, São um 219. número de 1 a 159. Depois tem 110. 67 bônus. Tá, mas Vai até agora, o 219. Nossa senhora. onde é que eu vou achar agora isso aqui, pelo amor de Não. Deus? Página tu- 37. Ah, tá. Tu vai ler o... Ele pediu, né? Vamos, quem sabe fazer ao vivo. Qual o número? 110. Essa vai ser a minha frase, então. Ah! Do outdoor. As 10 maneiras mais rápidas de conseguir novos clientes. Pronto. Viu? A Incompany tem pouco cliente, vai chegar vamos, em vamos. 10 mil clientes esse ano. A ficha. Pois é, a ficha Mandar eu tava um tentando conjunto achar de aqui, beijo, mas não abraço tem. pra Tá no quem? início? Não, não tem o nome pra gente mandar o abraço, mas são 214 páginas de 2018. Tirinho curto, bem fluidinho. Ah, tá aqui, desculpa. É pra Yolanda Biodi, né? Um abraço pra Yolanda Biodi. Deve ser amiga da Angélica Ilacqua. Pelo menos colega de profissão. E a importância de misturar esse livrinho com o ChatGPT, né, com as inteligências artificiais para criar. E vamos lá, né? Todo mundo aqui que tem o seu negócio tá usando o Instagram, tá usando alguma rede social. Com certeza. E o copy faz muita diferença para tu potencializar. Tu pode usar só institucional de forma básica, mas, cara, todo copy vai ser quase que a disciplina básica e necessária em qualquer curso de administração, gestão, né, pós, etc.
Inclusive, de repente, até para tu vender o teu currículo. Mas o bom copy é quem sabe faz ao vivo, né? Não tem dúvida. Vamos pra qual quadro? Não, só ia dizer o seguinte, cara. Pô, viu o gancho pra ele levar, né? Tá louco. Assistência bem alinhadinha. Não, eu tô que nem a seleção brasileira. Não Não os guri tá não querendo. tão. Não, eu ia dizer só, cara, a importância de uma copy no currículo. De uma apresentaçãozinha em texto, Sim. falando. Cara, pra mim, assim, a primeira vez que eu peguei isso num currículo, sei lá, uns 10 anos atrás, na hora eu fiquei encantado com o currículo. Cara, aquilo ali me marcou a pessoa bastante, soube assim. se vender. Nossa E senhora, dá demais. aquele norte pro recrutador, né? Porque às vezes a pessoa tá ali com um currículo totalmente administrativo, mas ela quer ir para a área comercial. E aí, se ela não Sim. falou em algum momento, eu vou chamar ela para quê? Sim, Para onde ela tem exatamente. experiência, né? Então, O copy não é botar ali, eu sou proativo, não. né? Gosto de pessoas, de trabalhar em equipe. Chega lá brigando com a galera. Não é isso. Tenho comprometimento e vontade de crescer junto com os objetivos da empresa. Nossa senhora! Essa aí é copiou colou da internet. Não é dessa cópia que a gente tá falando. Não. Muito bem, Pra gurizada. finalizar, Vamos o puxar o outdoor. nosso outdoor do empreendedor. Então, pedir pra nossa poderosa aqui deixar uma frase pra impactar aí. Aí vou até deixar pra ti se vai pro recrutador, se vai pra quem tá sendo recrutado, né? Enfim. Vamos fazer uma geral. Eu tinha pensado em outra frase, né? Mas aí tudo muda, né? Porque aí a conversa vai para outro lado. Mas uma coisa que tu falou que me chamou a atenção, que é a preparação é a chave para o sucesso. E aí eu digo tanto para o empresário, né? Para o recrutador e para o candidato. Então, todo mundo precisa se preparar para o momento da seleção para realmente ter sucesso, né? O dono da empresa precisa se preparar, como a gente estava falando ali no início, com as perguntas, saber o que ele quer. O candidato precisa saber se vender, mas de uma forma, né, honesta e clara. E o recrutador é que também tem que ficar imparcial ali, entender o que a empresa precisa e o que o candidato quer passar, né, para manter esse equilíbrio. Então, acho que a preparação é a chave. É isso aí que eu vou deixar de frase hoje. Muito que bem. Tudo Show bem. de bola, show de bola. Jabá da Incompany. Quem quer achar a Carol, quem quer achar a Incompany. Quem quer achar em Company, então, quem quer me achar, vai me achar na Incompany, né? É o que faz parte. Então, o nosso site, tá? Tanto para empresas quanto para candidatos, www.incompanyrs.com.br. Ali, então, a gente está com um site de cara nova, então tá bem legal. Tem todos os nossos serviços, tem nosso portal de vaga também para os candidatos, tá? E para quem quer nos achar também no Insta, é @incompany.soluções. Ali a gente traz bastante dicas, tanto para a empresa quanto para candidatos, né, sobre, enfim, mercado de trabalho em geral. E também, quem quiser me achar, né, no pessoal, é @carolconrad. Para quem não precisa de inglês no currículo, o Incompany é com Y no final, tá? Isso. A gente fala para quem não precisa, né? Isso, Porque quem faltou. precisa, aí se tu errar o site, já deu problema. Coloca ali, colocar em Company Pelotas, a gente já vai nos achar ali. Muito bem, então, gurizada. Vamos fechando mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a nossa poderosa por compartilhar a experiência aqui conosco. Eu que agradeço. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse o @Agência Arcona e transforme seu negócio. Também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos ficando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!